grupo de 5 jovens estavam se divertindo quando um homem que divulgava a Bíblia Sagrada se aproximou, pediu licença e disse: "Posso oferecer a vocês uma Bíblia?" E os jovens, que não estavam pensando em nada de Deus, não souberam nem o que responder. Mas no meio deles tinha um que era desviado do Evangelho. Conhecia a palavra de Deus, mas agora tinha se transformado no pior escarnecedor. Bem que Jesus falou que quando o espírito maligno volta a possuir a pessoa, ele vem com 7 espíritos piores do que ele, e por isso o estado da pessoa fica bem pior. Aquele moço desviado do Evangelho tinha se tornado um escarnecedor insuportável e, querendo aparecer na frente dos amigos, disse para o divulgador da Bíblia: "Meu bom homem, o senhor realmente acredita em tudo que está escrito nessa Bíblia?" E o homem disse: "É evidente. Por isso que eu estou distribuindo a palavra de Deus, porque eu creio realmente que tudo que está na Bíblia é a verdade." Aí este moço disse assim: "Me empreste então a Bíblia." E abriu no livro de Números, no capítulo 22, ali naquela passagem onde Balaão está sendo pago para amaldiçoar o povo de Israel. Então ele começa a ler, tanto para o homem que divulgava a Bíblia, como para os jovens que estavam à mesa. Então ele começou a ler, no versículo 23. "Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: "Que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes?" E Balaão disse à jumenta: "Porque zombaste de mim. Tomara que tivera eu uma espada na mão, porque agora te mataria." E a jumenta disse a Balaão: "Porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo que eu fui tua até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo?" E ele respondeu: "Não." Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: "Por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela não se desviara de diante de mim, na verdade que eu agora te mataria e a ela deixaria com vida." E quando aquele jovem desviado leu até aí, os jovens à mesa estavam curiosos. Ele olhou então para o comportor e disse: "O senhor acredita nisso? O senhor acredita que realmente uma jumenta falou com um homem? Que uma jumenta tem raciocínio? Que uma jumenta pode conversar desse jeito com uma pessoa? O senhor acredita que uma jumenta pode falar?" E ele queria, com aquela pergunta, tanto criar dúvida como embaraçar o homem de Deus. Mas aquele homem, ele tinha o Espírito de Deus. Percebeu que o jovem era desviado. E pelo Espírito de Deus olhou profundamente naqueles olhos e disse: "Meu jovem, é evidente que eu acredito
que Deus fez uma jumenta falar como um homem. Porque em pleno século XX, tem muitos homens falando como uma jumenta. E o jovem que era desviado ficou muito envergonhado. E o homem aproveitou a ocasião e passou a pregar a palavra de Deus. A ele que estava desviado e tinha se tornado um escarnecedor, e aos outros que estavam ali ouvindo a palavra. E o Espírito Santo foi operando e tocou no coração daquele jovem desviado, que imediatamente, como se fosse Balaão arrependido, pediu perdão a Deus e ao homem de Deus. E o homem de Deus perguntou para os outros 3 jovens: vocês querem crer neste Deus poderoso, que é capaz de fazer até uma jumenta falar? E eles disseram sim. Vocês querem receber Jesus Cristo como único, suficiente e exclusivo Salvador? E eles disseram sim. E você, meu jovem que está desviado, você quer se reconciliar com Deus agora? E ele disse sim. Então, aquele comportor, o divulgador da palavra de Deus, orou com eles. E naquele momento, a salvação brotou naqueles corações. Você que está me ouvindo agora, você talvez em muitas e muitas ocasiões tenha escarnecido da palavra de Deus. Talvez tenha zombado desta palavra poderosa, eterna, que Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas você, quando escarnecia, zombava, diminuía esta palavra, você estava sendo irracional, agindo até como um quadrúpede. Mas agora Deus está usando aqui um homem para falar com você e para te declarar que Deus fica triste com o comportamento irracional dos homens que se julgam sábios. Olha o que Deus diz através do profeta Isaías, no capítulo 1 do seu livro, versículo 3. Deus diz: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas o meu povo não tem conhecimento, o meu povo não entende. Deus está me usando agora para dizer a você que Deus te fez inteligente, com a capacidade de discernir, de ouvir, de pensar, de meditar, de refletir, de raciocinar e de avaliar. E você, ouvindo esta palavra, Deus está dizendo que as pessoas que não têm conhecimento, que não entendem a sua palavra, são piores do que o boi e piores do que o jumento. Porque o boi conhece o seu possuidor, e o jumento, ele conhece a manjedoura do seu dono. Se o jumento que está acostumado a comer naquela manjedoura que o dono lhe prepara o alimento, se vier um estranho e lhe colocar alimentos também até iguais, ou parecidos, ou até melhores, aparentemente melhores, o jumento, ele só vai comer na manjedoura do seu dono. Ele rejeita a manjedoura do estranho, porque ele só confia no seu dono. E há seres humanos que preferem acreditar em estranhos do que acreditar em Deus. Há homens e mulheres criados à imagem e semelhança de Deus, que ao invés de preferirem acreditar no Filho de Deus, o Deus encarnado Jesus Cristo, preferem acreditar em Buda, Maomé, Kardec e outras pessoas. Mas agora você que está me ouvindo, entenda. E você que está escutando, ouça, compreenda. Você tem que discernir que neste momento não é um homem que fala com você, mas é a própria palavra de Deus. Do mesmo jeito que Deus usou a boca de uma jumenta para repreender Balaão, assim Deus está usando a minha boca para te repreender agora. Não é um homem que você está ouvindo, mas é o próprio Deus. Se arrependa das suas blasfêmias, se arrependa da sua iniquidade e dos seus pecados, peça perdão a Deus,
ouça esta palavra, entenda, receba Jesus Cristo como teu único, suficiente e exclusivo Salvador, e Ele perdoará agora os teus pecados, escreverá o teu nome no livro da vida, e a partir de hoje você terá a certeza da tua salvação.